Olá, o Baú dessa semana vai entrevistar Maurício Murad, professor universitário, sociólogo, que está defendendo neste livro, chamado A Violência no Futebol, esse tema tão recorrente nos dias de hoje. Mostro para vocês que a capa já pode dar uma ideia do que ele vai falar aqui. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Você também. Nós nos conhecemos há algum tempo. Há muito, desde o século passado. Já escrevemos livros na mesma editora. Na mesma editora. Desde o século passado, exatamente. Na realidade, o que foi que te inspirou definitivamente para escrever esse livro? Foi esse horror que a gente vê nos estádios, né? E agora mais fora dos estádios, que é essa agressão e o resultado em mortes e delitos variados, não das torcidas organizadas como um todo, mas aqueles grupos de vândalos, de transgressores que se infiltram nas torcidas organizadas. Depois eu viajei, morei na Europa por uns anos, estudei lá, tive a oportunidade de trabalhar na UEFA, então vi muitos dados comparativos, não só das práticas de violência, como das medidas de contenção. Foi exatamente isso que me inspirou finalmente a me dedicar a esse tema que eu já vinha trabalhando sobre ele desde algum tempo, desde 1990, na UERJ e agora no mestrado da Universo. Tem um dado interessante no seu livro, justamente sobre a Europa. Você fala sobre as torcidas, as chamadas ultra da Itália, né? Que eles se dividem, né? O ultra de extrema direita e o ultra de esquerda, né? O ultra de extrema direita, fascista. A gente já pode dizer que existe alguma coisa parecida no Brasil? É interessante a tua pergunta, porque acho que podemos dizer que existe uma tendência nesse sentido. Porque os ultra na Itália, eles se definem de que maneira? É de fazer tudo, de ir além de todos os sacrifícios em nome do seu time, que é ultrapassar todas as dificuldades. Só que os ultras lá, originalmente, eram de origem neofascista. Então eles se diziam: nós somos os ultras, os únicos que fazemos todos os sacrifícios, como se fossem eles os donos da marca, os donos dos símbolos da torcida. Então, setores de jovens que nasceram dos movimentos de 68, originalmente na França, mas que se espalharam pela Europa e pelo mundo, também disseram: não, nós também fazemos os sacrifícios pelo nosso time. E nós não temos essas práticas de vocês, de exclusão, de xenofobia, né, de horror ao estrangeiro, de exclusão de gays. Exclusão geral. Às vezes, né? Às vezes. De qualquer pessoa que não pense como eles. Exatamente. Pensou diferente, é diferente, tem que ser excluído. Então, houve um surgimento na Europa, e na Itália foi onde isso começou, de grupos mais pacíficos, de grupos ideologicamente mais à esquerda, que se opunham a esses grupos violentos e transgressores. E no Brasil, hoje, nós temos um grande movimento de setores pacíficos das torcidas organizadas, que formam a imensa maioria e que se expõem, inclusive, porque ao enfrentarem esses grupos, que são grupos de delinquentes, não é? Eles se expõem a riscos graves, mas há esse movimento. Inclusive, no lançamento do meu livro, nós vamos fazer um movimento de apoio às torcidas organizadas. Eu aproveito para convidar todos os seus ouvintes, que são muitos, os teus telespectadores, que vai ser no dia 29, agora sábado, a partir das 18 horas, na Livraria Saraiva do Shopping Rio Sul. Nós queremos lá fazer uma parceria com os setores pacíficos das organizadas, até para mostrar às autoridades por onde nós devemos começar, que é a parceria com os setores pacíficos para isolar os vândalos. Eu achei interessante no teu livro o fato de você ter utilizado uma linguagem que é acessível, né, para todos, né? Embora ele tenha alguma profundidade, evidentemente, né, em se tratando de você, né, ter sido o autor, mas a linguagem é bastante acessível e ela, eu acho que é capaz de explicar com alguma clareza o porquê de todos esses movimentos. E eu separei aqui essa página, que é a página 160, em que você diz assim: outros resultados importantes de nossas pesquisas para se compreender a violência no futebol brasileiro, que não são exclusivos do futebol, mas estão espalhados por toda a sociedade, né? Você cita o consumo das drogas, como de forma geral, né? O comportamento machista dos chamados pit boys, né? Jovens exibicionistas, praticantes de lutas,
Isso também acontece no trânsito, nas escolas, nas faculdades, nas festas, shows e boates, todo mundo sabe disso, né? A visibilidade excessiva na mídia dos atos violentos, eu também acho que a imprensa dá, às vezes, espaço demais para isso. E achei interessantíssima essa frase que você escreveu aqui, né? Que você colheu de alguém, que diz assim: aparecer na TV é bom para ganhar mulher. E finalmente, óbvio, a desagregação de valores na sociedade em geral, perda de importância ao espaço social. Você acha que esse conjunto pode explicar, de uma maneira geral, o comportamento dessa rapaziada? Eu acredito que sim, Assaf. Só para me referir anteriormente ao que você disse, que eu gostei porque exatamente o projeto do livro é esse. O Para Entender é uma coleção da editora Saraiva para entender a adolescência, para entender o cinema brasileiro, para entender a violência no futebol. Cuja finalidade da editora é exatamente essa: fazer livros com densidade, com profundidade, mas com linguagem fácil. Então é uma espécie de uma conversa, porque o objetivo, né, Assaf, é a gente falar para todo mundo. Senão a gente fica conversando só entre nós. Não, claro. E nós já sabemos, não é? Então, a ideia é essa mesmo, é uma linguagem acessível, queremos atingir, mas o futebol, em se tratando de futebol, que é um tema popular, né? A ideia de mapear a violência geral é porque eu entendo que a violência, tanto que o livro é para entender a violência no e não do futebol. No futebol, porque mais do que uma violência específica, essa violência no futebol é expressão da violência geral da sociedade brasileira. Exatamente. Daí eu mapear a violência no trânsito, a pedofilia, a violência doméstica, a violência nas escolas. Por exemplo, um dado novo, recentíssimo. Nos últimos 30 anos, o aumento de homicídio de jovens no Brasil, crianças e adolescentes, cresceu 346%. Ou seja, 10% ao ano. 10% ao ano. Isso é uma coisa incrível, não é, Assaf? Até nesse sentido, eu tenho aqui na página 29, outra página que eu separei aqui, uma estatística que você mostra do retrato da violência, né? Então você fala que trânsito, pedofilia, prostituição infantil, mulheres, idosos, homossexuais, crianças e deficientes. Todos esses fatores aqui ainda são mais violentos do que o futebol. Mas o futebol está crescendo e daqui a pouco vai começar a ultrapassar. Pois se continuar nesse crescendo que eu estou falando, né, vai acabar ultrapassando todas essas violências que são comuns num país como o Brasil, que acho que foi, né, um país subdesenvolvido até pouco tempo, hoje é um país, como chamam, de emergente. E é uma emergência que nós devemos até relativizar, porque, por exemplo, o discurso oficial proclama e consagra que 33 milhões de brasileiros foram incorporados ao consumo. Porém, desses 33 milhões, mais da metade estão inadimplentes. Quer dizer, fizeram seus parcelamentos e não pagam. Também nos glorificamos que os carros agora estão mais novos, ao crédito, à facilidade de compra. No entanto, o nosso trânsito é caótico, é violentíssimo. Por exemplo, no Brasil, são dados da ONU, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de mortes de motoqueiros por causa da violência do trânsito. E o 7º em fabricação de automóveis. Nós fomos ultrapassados recentemente pela Índia, acreditem se quiserem. Então, veja, quer dizer, o que adianta nós termos muitos carros e um trânsito caótico? Muitos consumidores que não pagam o que compram. Agora, você acha, por exemplo, que existe a possibilidade... eu sempre entendi o futebol como um fator de integração social. Eu acho que o futebol tem uma importância muito grande na vida brasileira, não só por ele gerar um número de empregos. Eu li outro dia no jornal que são 300 mil. Eu acho que é muito mais do que isso, em se tratando de direta e indiretamente. Sim. Né? Desde o sujeito que fabrica um boné no fundo de quintal, economia informal, que não é incorporada, né, às estatísticas, até o centroavante que faz gol. Né? Direto ou indiretamente, essas pessoas estão sendo sustentadas pelo futebol. O sujeito, por exemplo, que fabrica os ingressos dos jogos. Enfim, é um universo infinito. Né? A partir do momento que você sai de casa, no seu automóvel, para ver um jogo de futebol, você botou a gasolina, aquela gasolina já faz parte da economia do futebol. Exato, exatamente. Né? Você acha que existe a possibilidade de, por causa da violência, o futebol ir aos poucos deixando de ser um fator de integração? Eu acredito que isso possa ocorrer, mas a impressão que eu tenho é como os violentos, embora perigosos, têm que ser contidos.
fazem parte de uma minoria, eu acho que a maioria se mobiliza para preservar esse que é o maior patrimônio da cultura coletiva brasileira, que é o futebol. Então, você vê, no momento em que a violência cresce, também cresce a reação contra ela. E isso que eu acho mais rico no futebol. Quer dizer, embora a violência no futebol seja preocupante, ela é menor do que as outras práticas de violência. A impressão que dá é que o futebol está tão entranhado no chamado inconsciente coletivo que a população brasileira meio que reage, às vezes com não muita consciência, mas com um certo instinto de preservação. Você acha, por exemplo, que o futebol passou não sei se atrair mais torcedores, isso é óbvio porque a população vai aumentando, mas as pessoas ficaram mais fanáticas pelo futebol por dois fatores: o surgimento da internet e das emissoras de TV a cabo. Eu me lembro que quando eu era garoto, tinha 20 anos, 25, as mulheres, por exemplo, dificilmente participavam desse processo. Hoje elas estão completamente integradas. Eu tenho uma aula de jornalismo esportivo na faculdade que normalmente tem mais mulher do que homem dentro da sala. Exatamente. Né? Você acha que o futebol ele passou a fabricar mais fanáticos do que existia antigamente? Eu acho que democratizou mais. Eu acho que essa cultura da masculinidade, uma coisa muito de homem, só de homem, eu acho que isso foi quebrado. Por exemplo, você toca num ponto importantíssimo, eu tenho uma estatística também interessante. É que no Rio, no Grande Rio, não sei em outros estados, mas eu acredito que seja igual, o maior número nas faculdades de comunicação das mulheres que procuram a faculdade de comunicação é para fazer jornalismo e jornalismo esportivo. Eu acho que isso diz muito de como os esportes em geral, e lógico que capitaneado pelo futebol, foram se democratizando. Eu acho que se descobriu o óbvio, né? Futebol é um grande negócio, futebol é um grande espetáculo, futebol é estético, futebol é cultura, é arte, é história, política, economia, é tudo isso junto e, portanto, há que estar no desejo, na paixão e nas escolhas de todas as pessoas. E tem um débil mental aí que diz que o futebol não tem nenhuma importância, deixa isso pra lá. Maurício, pra gente encerrar aqui, você me disse, antes da gente começar o programa, uma situação bem curiosa que você me falou, né, que você tem vivido. Você é vascaíno, né? E você me disse que você tem ido a jogos que não são do Vasco justamente para poder observar. Porque no jogo do Vasco você fica olhando o campo. Eu fico olhando o jogo. Você está torcendo, mas quando você está fora do jogo do Vasco, você está em num jogo de outros clubes, você tem a possibilidade de observar mais o movimento do estádio, as torcidas, como é que as pessoas se comportam, né? Eu achei isso muito interessante. Porque eu vou ao estádio, na verdade, por dois grandes motivos. Primeiro que você gosta de futebol. Primeiro que eu gosto muito de futebol. E quando eu vou aos jogos do Vasco, que é meu time de coração, eu acabo olhando só as quatro linhas. Claro. Mas eu preciso ir ao estádio também para observar o esquema de segurança, a movimentação das torcidas. Aí eu prefiro ir a jogos que não são do Vasco, porque aí o meu distanciamento é um pouco maior. Claro. E aí eu olho, digamos, com mais objetividade esse grande fenômeno coletivo e que deve ser preservado, divulgado e desejado por todo brasileiro. Que, aliás, junto com a música brasileira, é o maior difusor do Brasil e da língua portuguesa no mundo, né? Claro. Maurício, agradeço a tua presença aqui. Eu recomendo para vocês todos A Violência no Futebol, ou, como você disse, Para Entender a Violência no Futebol, e não no futebol. O livro vai ser lançado no próximo sábado, que você disse, né? Dia 29, na livraria Saraiva do Shopping Rio Sul. É no 3º piso. Tá aqui o livro. É muito interessante, mesmo porque, como eu já disse, a linguagem é extremamente acessível para qualquer pessoa. Inclusive para quem não tenha estudado esse assunto profundamente, vai tomar conhecimento de vários fatos interessantes que produzem isso que a gente está querendo combater a todo custo, que é a violência no futebol. Eu agradeço a tua presença aqui, espero que em breve a gente possa se encontrar novamente, que você possa produzir um outro livro sobre um tema próximo ou diferente desse, e que a gente possa conversar sobre isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Assaf, é um prazer sempre estar contigo e reitero o convite a todos. Dia 29, sábado, a partir das 18 horas, Livraria Saraiva do Rio Sul. Muito obrigado e parabéns, Assaf. Falou, valeu. Gente, semana que vem tem mais baú. Até lá!